nas conversas para contratar o zagueiro e lateral Danilo, capitão da seleção brasileira, e o UOL apurou que o jogador decidiu, do lado da família dele, que quer voltar ao Brasil e não ir para o Napoli, que era outro time que poderia abrigar aí o Danilo. Ele já atua, né, como zagueiro na Juventus, negocia sua rescisão contratual. O Flamengo sabe as condições e está aí nas tratativas para contratar o jogador, que também interessa ao Santos, que foi o último clube dele no Brasil. Caso ele tenha seu acerto com o Flamengo, ele vai negociar a sua saída com o Juventus. Mais ou menos o que falta é mais ou menos a história do Neymar com o Al Hilal. Ele já está tendo um acordo com o Santos, mas falta acertar com o Al Hilal. Claro que no caso do Danilo da Juventus deve ser mais simples, né? A ideia é que ele jogue como zagueiro, já que o clube perdeu o Davi Luiz e o Fabrício Bruno e manteve o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Na lateral direita tem o Wesley, foi sondado para sair, mas o clube não quer negociá-lo antes do Mundial. Além disso, Mauro, o Flamengo mantém a sua oferta pelo Vitão e tenta fazer com que o Inter libere o Vitão, uma proposta de 36 milhões de euros, 37 milhões. Além disso, o Flamengo perdoaria a dívida que o Inter tem com relação ao Thiago Maia para contratar o zagueiro Vitão. Está aí o panorama do Flamengo de contratações nesse momento, Mauro. O Vitão, o Inter já falou que não aceita, ele quer 10 milhões mais os 4 da dívida, então dessa maneira vai ser difícil, não vai avançar, se ficar nessa não vai avançar. E o Danilo tinha opções aí também, o Brighton tinha interesse nele, o Napoli também, que lidera o campeonato italiano, né? Mas a alegação é de que questões pessoais, né, fazem com que ele queira voltar ao Brasil. Então deve chegar em condições parecidas com a do Alexandre, que jogava com ele na Juventus, né? Chega sem multa rescisória, certamente com um ótimo salário, com luvas, aquela coisa toda, e de fato ele tem jogado como zagueiro até pelo lado esquerdo, muitas vezes pelo lado esquerdo, não só pela direita, mas é outro sistema de jogo e tal, mas certamente o Felipe Luiz sabe disso, né? Já estudou o tema e tem a ideia de como aproveitar o jogador. Um jogador experiente, um jogador que deve agregar aqui. A grande questão dessas contratações que eu acho sempre é a relação custo-benefício, né? Quanto vai custar, porque não existe de graça, isso é uma balela. Jogador ninguém vende de graça. O salário, luvas diluídas, esse que é o ponto, né? E eu não sei também por que o Flamengo não pensa em aproveitar mais os zagueiros da base. Porque se contratar 2 zagueiros, como está tentando contratar, esses garotos vão ficar de novo no final da fila. Então, por que não dar oportunidade aos jogadores da base? Por que não insistir? O Felipe Luiz não confia neles? Ele elogiou o garoto lá, o que jogou no domingo, faltou até o nome dele, Clayton. 17 anos. Não, o Cleiton não, o outro menino que veio da base. Até falou, vai acabar... João, né? Não vou falar... Não vou falar muito, porque senão ele vai acabar saindo, que nem aconteceu com o Vitor Reis do Palmeiras. Não vai ficar aqui. Os jogadores são tão bons, por que não aproveitam os meninos também? Sabe, o Flamengo, o Cleiton ficou no banco ano passado, não jogava nunca. Tinha 4 caras à frente dele, os 2 Léo, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Ele não jogava. Danilão aqui, ó. Leite condensado, Nescau, põe no freezer. Tá em italiano. Lê aqui pra mim o tweet. Tá em italiano. Vamos lá. Primeiro lê em italiano, depois você faz a tradução. Niente Napoli per Danilo. Il giocatore ha scelto il Flamengo per motivi familiari. Que maravilha. Lê isso de novo, vai falar em italiano de novo. Ficou bonito, hein? De novo. Niente Napoli per Danilo. Il giocatore ha scelto il Flamengo per motivi familiari. Agora traduz. Nada feito com o Napoli, o jogador escolheu o Flamengo por motivos familiares. Danilo deve chegar ao Flamengo. Como lateral ou como zagueiro? Zagueiro. Zagueiro, né? Zagueiro? Zagueiro. A não ser que ele surpreenda. Titular? Hoje eu não colocaria Porque se ele chegar como zagueiro, ele não é titular. Se ele chega como lateral, também não é titular. Também não é titular. Aí, ó, tá aí, ó. Vê como o Zé não teve, me engana que eu gosto, nem Somebody Love. Inicialmente, ele chega como composição de elenco, uma boa composição de elenco, dependendo da posição. Eu acho que ele pode ser um zagueiro titular. E quem roda? Você precisa entender. Depende da parte física. Hoje eu acho que não. Momento da temporada. Ou a forma de jogar. Não dá pra expor ele pra correr atrás do jogador, não dá. Ele tem que jogar no time fechadinho, porque se ele tiver que correr atrás, expor, deixá-lo ele solto pra correr, vai acontecer o que aconteceu com o Davi Luiz. Davi Luiz, quando tinha uma zaga fechadinha e protegida, Davi Luiz, passe, fazendo coberturas e tal, beleza. Quando ele ficava exposto no 1 contra 1, ele tinha muitas dificuldades. Outra coisa que dá pra fazer é jogar ele como lateral zagueiro
Como o Marcos Rocha, esquerda vai. Como o Marcos Rocha faz no Palmeiras. Isso dá para fazer. A experiência do Danilo, ele consegue fazer. Dá para fazer. É porque ele não vai subir, né? Aí a gente não pode exigir o Danilo subindo. Já fez não. isso na carreira, mas hoje mas indivindo não, sim. É para ficar ali. Aí ele faz essa composição com Até porque o Flamengo tem outros zagueiros rápidos também, né? No caso, o Flamengo marcar um pouco mais alto. E o Danilo é um cara que sabe se posicionar, um cara muito inteligente, experiente. Então, mas aí quando você tiver uma ideia de 3 zagueiros ou para 2 zagueiros? Não, já com linha de 4, só que na verdade você tem um zagueiro pelo lado. Tá. Ele fica... Eventualmente pode fazer a linha de 3, mas eu acho que linha de 4 com o zagueiro pelo lado, ou mesmo jogando como zagueiro. No caso, na linha de 4... Então, no seu formato, ele seria titular. E aí eu acho que ele chega para ser titular. E aí você teria um outro ponto. Porque hoje a função ali do Wesley, ele é de muita profundidade. É o tempo inteiro buscando a linha de fundo. De velocidade, intensidade, ele troca muito de posição. Hoje o Danilo não entrega isso. Seria uma outra circunstância de jogo e função tática. Aí, ok. E aí a gente tem que ver a condição, é o que o Pedro falou, a condição física dele. Para saber entender o que o Felipe Luiz espera dele também. Então eu acho que tem uma outra coisa, quando você joga com um jogador, com um atleta com essa característica, como o Flamengo tem um meio campo que pode ter um jogador com muita pegada, porque o segundo pode ser o De La Cruz, eu imagino jogando com a Arrascaeta, jogando com o Gerson, e aí pelo lado, não sei se vai um Cebolinha quando estiver em forma, com o Pedro, etc. Araújo, né? O Araújo, se você... Primeiro você ganha capacidade de variação de jogo enorme. Você pode jogar com um lateral que apoia muito, como você falou, ou com um lateral zagueiro. Né? Então você já tem a capacidade de adaptação. Você está falando de um treinador, o Felipe, que me parece, eu não tenho certeza, mas estou muito confiante que ele vai ser talvez um treinador brasileiro que vai chegar a trabalhar na Europa, porque ele vai se adaptar a várias ideias de jogo, é o mais atualizado deles. Trabalhou com grandes técnicos, sempre quis ser técnico, desde o tempo que trabalhava ali na Atlético de Madrid com o Simeone, era um jogador muito tático. Aliás, já cansei de falar só mais uma vez. Jogou muito mais bola do que as pessoas pensam. O Felipe Luiz? Muito mais. Muito mais, muito mais. Quando não havia discussão na seleção brasileira quem devia ser titular ele ou o Marcelo, eu discutia. Mas tudo bem, Marcelo era mais técnico. Não sei se isso é exatamente tudo que um time precisa. Mas tratava melhor a bola que o Felipe. Mas o Felipe tratava a bola muito bem e fazia coisas que o Marcelo não fazia. Mas voltando ao que interessa... você ganha muita variação e eu acho que você facilita para que os jogadores de meio de campo do Flamengo tenham um pouco mais de suporte. Então, eu estou pensando uma coisa, o Flamengo vai pegar, sei lá, um time muito mais fraco no Campeonato Brasileiro. Né? E vai pegar o Mirassol no Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao Mirassol. Aí dá para você fazer um jogo mais agressivo, etc. O Mirassol provavelmente num jogo desse atua no contra-ataque. Mas, de repente, pega um Palmeiras muito forte, encaixado ali com o Estevão, né? De repente, Felipe Anderson começa a jogar bem, né? Vem o Facundo voando, o Palmeiras traz um centroavante, tem o Andrés. Cara, você precisa de um outro tipo de disputa de jogo. E aí, eu acho que você ter alternativas e ter um cara como o Danilo, um pouco mais aberto, como um zagueiro lateral, ajuda muito os seus jogadores de meio campo a trabalharem com um pouco mais de tranquilidade. Até porque também tem o encaixe de posicionamento e nós estamos falando de jogadores muito inteligentes. O Danilo vem de um futebol muito tático, muito inteligente, onde se marca como em poucos lugares do mundo. Antigamente eram os mestres da marcação, os italianos. Hoje em dia há outros que fazem muito bem, mas ali o jogo é muito tático e o italiano gosta de tática. E os técnicos italianos são bons técnicos e a imprensa discute tática e a torcida gosta de tática. Então... Até cara, na mão, né? Na mão eles falam pra lá, pra cá. A baita contratação, se vier. A não ser que seja muito mal fisicamente.